Saudações para você, eu sou o Matheus, caso você ainda não me conheça. Eu faço leituras oraculares, leituras de tarô, de baralho cigano, espiritualizadas para trazer mensagens da espiritualidade para você e para sua vida. E o tema da leitura de hoje é a vida espiritual. Então nós vamos receber aqui alguns aconselhamentos para a vida espiritual. E aqui eu não trabalho com leituras de escolha, daquelas que você escolhe um montinho, ou que você escolhe o baralho e que escolhe opções, porque eu acredito que, como o universo funciona pela lei da atração, se você está aqui assistindo esse vídeo nesse momento é porque de alguma forma essa mensagem vai te ajudar de alguma forma, vai poder contribuir para a sua vida de alguma forma. E mesmo que não seja a mensagem toda que venha a ser válida para você, alguma parte dela você com certeza vai conseguir encaixar na sua vida. E o que eu mais desejo para você nesse momento é que você receba de verdade, que você abra seu coração para poder receber essa mensagem. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, estamos próximos do Dia Internacional da Mulher, então quem está vindo aqui para poder trazer esse aconselhamento espiritual são as nossas queridas e amadas guardiãs, as pombagiras, para quem se relaciona com elas através desse nome, mas essas entidades estão associadas a todos no planeta de alguma forma, cada um de nós tem nossos guardiões, nossas guardiãs. Então, mesmo que você não conheça, ou então que você não se relacione com essa energia dessa maneira, através desse nome, ou então através dessa característica e desse arquétipo feminino, ainda assim, elas estão aqui agora para poder trazer o aconselhamento e para poder ajudar você da melhor maneira possível. Então, a única coisa que você precisa fazer, de fato, é respirar fundo e abrir o seu coração para receber esse aconselhamento espiritual. Então, com muita gratidão e com muito amor que eu abro este campo de energia para essa canalização, para essa mensagem. Eu rogo e peço a todas as entidades que de alguma forma desejam se manifestar e ter sua voz ouvida através dessa leitura, que os campos sejam abertos para que as suas vozes cheguem aqui através da lei da verdade, que a minha intuição e a intuição de quem está me ouvindo agora se conecte com esse campo e com essas entidades para poder permitir o entendimento e a compreensão dessas mensagens, desses aconselhamentos. E rogo também para que as nossas guardiãs nos protejam este ambiente, o ambiente de quem está me ouvindo nesse momento, e que auxiliem na realização e em colocar em prática tudo aquilo que for trazido como conselho, como lição de casa, como eu sei que sempre acaba acontecendo, porque as entidades precisam do nosso movimento também para poderem fazer qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de movimentação na nossa vida. É importante que tenha o movimento da nossa parte também. Então aqui nós já temos a primeira carta que saiu, que foi a carta número 9, a carta do Pai de Santo, aqui nesse baralho especificamente. E essa carta é associada à carta do Eremita. Então, ela já abre aqui o jogo mostrando que quem está me ouvindo nesse momento são pessoas que de alguma forma estão, de fato, em uma busca espiritual, estão procurando de alguma forma entender a espiritualidade num nível mais profundo, e é bastante interessante e importante mesmo que essa busca aconteça, mas é importante entender que muito mais do que procurar fora, do que procurar informação, conhecimento e coisas desse tipo, o que é o mais importante mesmo no processo espiritual é a gente despertar de verdade a luz que habita na nossa alma, a luz que nós temos dentro de nós. Então, o que eu tô vendo aqui é que existe um objetivo aqui, uma vontade, um desejo de progredir, de seguir em frente com a vida e tudo mais, e de poder alcançar um patamar superior, vamos dizer assim, inclusive até porque não relacionado à vida material, relacionado aos projetos, às conquistas, aquilo que nós viemos nutrindo enquanto desejo. Existe aqui mesmo alguns questionamentos por um lado, de será que esse é realmente o meu caminho? Será que eu realmente deveria estar fazendo isso e tudo mais? E por outro lado, a energia aqui, ela está mostrando uma necessidade de entender melhor esse propósito, a necessidade de olhar
para a situação, qualquer que seja ela que você está vivendo nesse momento, e existe essa necessidade de conseguir entender o desígnio superior, por assim dizer. Existe aqui uma necessidade de entender, assim, por que eu tô aqui? O que é que eu tô fazendo? Será que eu tô realmente cumprindo com o meu propósito? Será que eu tô realmente caminhando na direção que eu deveria estar caminhando? Será que eu não tô perdendo tempo? Será que eu não tô ficando, sabe, com a minha cabeça cheia de bobagem? E será que eu não tô me iludindo? Então, existem aqui algumas energias mesmo de dúvida por conta de uma certa falta de maturidade espiritual ainda. E quando eu digo isso, é porque existem aqui, talvez essa mensagem não seja para todo mundo, mas existem aqui algumas energias de pessoas que ainda precisam um pouco do controle, que ainda estão se segurando numa energia de eu tenho que fazer tudo, eu tenho que realizar tudo, tudo depende só de mim, se eu não fizer, nada vai para frente e tudo mais. E isso relacionado a tudo na sua vida. Você vai encaixar aí na sua informação, na sua vida, onde isso se encaixar é para onde essa informação está valendo. Mas o que eu vejo aqui é muito essa energia mesmo, de assim, saber que eu preciso fazer alguma coisa, saber que eu preciso ir para algum lugar, saber que eu tenho desejo de fazer alguma coisa, saber que eu tenho um impulso para ir para um determinado lugar ou para uma determinada direção, mas ao mesmo tempo eu tô me sentindo que eu tô com medo, que eu tô com insegurança, que eu tô com um sentimento de que, mas e se eu soltar? E aí as coisas acabarem se desenrolando de uma forma que não vai ser legal pra mim, ou então que eu vou acabar me prejudicando, ou então que eu vou acabar me arrependendo, ou algo nesse sentido. Então, o primeiro conselho aqui é justamente que existe a necessidade de soltar essas inseguranças, esses medos, traumas do passado, questões da infância também tá aparecendo aqui. E tá aparecendo aqui com muita nitidez essa energia de falar assim, você tem uma grande potência espiritual dentro de você e uma grande capacidade de poder se conectar com esferas elevadas, com seres de luz e tudo mais, só que por conta de talvez você ainda não ter prática, ou então por você ter medo mesmo, você acaba limitando os seus canais de conexão com a fonte criadora do universo, com os seus anjos da guarda, com quem quer que seja, com quem quer que seja, independente da forma como você chama essas entidades, ou então Deus, enfim. Mas o que eu vejo aqui é que existe mesmo a necessidade de um processo de cura acontecer, e pelo que eu percebo aqui, esse processo de cura, ele tem a tendência a vir a ser muito natural, contanto que você tome a decisão de aceitar esse processo de cura. E aqui tá vindo uma energia também de que o que pode auxiliar são afirmações positivas, decretos, orações, coisas que ajudem você a se conectar com uma espiritualidade superior e que venham a trabalhar com essa questão de limpeza do campo psíquico, do campo emocional, porque existem aqui algumas energias que estão travadas, inclusive a maior sabotagem que está aparecendo aqui saiu aqui com a carta do cemitério. E esse bloqueio aqui que está aparecendo, ele é associado à carta da morte do tarô, né? E aí o que a morte representa? É aquele momento, principalmente aqui que está saindo bem num aspecto negativo, é aquele momento em que a gente vê alguma coisa da nossa vida que está muito parada, que não importa o que a gente faça, parece que o negócio não sai do lugar de jeito nenhum, mas ao mesmo tempo a gente tem medo de entregar essa coisa para a espiritualidade, porque aí entra a questão aqui do príncipe de espadas, que fala, eu que preciso fazer, eu que preciso correr atrás, eu que preciso aprender isso, aquilo. E não é que a gente não tem a nossa parte para poder cumprir. Afinal, a gente tem aqui a princesa de paus saindo aqui também. E aqui, no campo onde saiu essa princesa de paus, ela fala justamente do impulso de querer seguir adiante, o impulso de querer arriscar e de ter essa disposição também de arriscar, independente de qual venha a ser o resultado. Mas aqui tem essa trava. E tinha saído aqui também, eu já até falei dela, né, a carta das estrelas que tá aqui, e aqui então, nesse campo que eu tô falando, né, que é primeiramente um campo de limpeza, aqui tá saindo muito mesmo essa energia de o medo de dar o próximo passo, o medo da transformação, o medo de entregar tudo nas mãos da espiritualidade. E aí acabar quebrando a cara. Ou então, existe aqui também algumas crenças limitantes que colocam você naquela posição de falar assim, mas se eu ainda não conseguir
fazer o que eu queria fazer, como é que eu vou pegar e simplesmente soltar isso e deixar o universo tomar conta disso, né? Deixar a espiritualidade tomar conta disso. E aí, onde é que vai estar meu mérito? Onde é que vai estar, né, o meu merecimento? Onde é que vai estar o meu progresso? Essas coisas assim. Então tem aqui alguns questionamentos disso, mas que vem muito de um pensamento de controle, que é aqui o príncipe de espadas que eu já mostrei. Então, o que a espiritualidade está pedindo aqui para você, né? Saiu bem no meio aqui do jogo, tudo, como um campo de manutenção, a carta número 3 aqui, da Pombagira, e aqui ela está associada à carta da Imperatriz do Tarô, e aqui então, o campo da Pombagira e da Imperatriz está trazendo mesmo essa coisa de que você precisa seguir confiando tanto no que está dentro, quanto também no que está fora. E aí a gente pode até entender da seguinte forma: o que está dentro é a sua alma, que é a espiritualidade, e o que está fora é o mundo, e que é uma manifestação da espiritualidade. Então, de qualquer forma, entregar nas mãos da espiritualidade, pedir auxílio espiritual, fazer firmeza para as guardiãs, para Pombagira e tudo mais, tudo isso pode vir a ajudar, né? Mas o que eu vejo aqui mesmo é uma energia de uma necessidade de uma entrega, uma necessidade de uma confiança. Porque a mulher, né, o arquétipo aqui da mulher, e também a vivência de ser mulher aqui nesse plano, né, vem com uma particularidade que os outros seres, né, que os homens não têm, que é a capacidade de gestar uma vida dentro de si e de trazer uma luz para o mundo. As mulheres são portais. As mulheres são deusas, elas são seres que são responsáveis pela manutenção da criação. E aqui não podia ter saído uma energia diferente, não só porque nós estamos trazendo aqui uma mensagem canalizada das pombagiras, mas porque existe aqui mesmo uma energia que está falando: olha, para você fazer a manutenção das coisas na sua vida, para você poder garantir que as coisas sigam o fluxo planejado, tanto no seu sentido de alma, e para essas coisas poderem ter uma manifestação aqui na matéria, você precisa confiar no processo. Por quê? Principalmente para quem é mãe de primeira viagem, que engravida a primeira vez e tudo mais, não dá pra saber como é que vai ser o parto. Por mais que você ouça relatos, e isso é uma coisa que eu nunca vou saber, né? Enfim, pelo menos não nessa encarnação. Mas assim, até o primeiro parto, né? Até acontecer de fato, até sentir aquela experiência na pele, você pode buscar referências, você pode ler livros, você pode perguntar para as mais velhas, você pode querer saber. Não é a mesma coisa do que passar por aquela experiência. E o que está aparecendo aqui é que justamente, enquanto você se mantém às vezes na teoria, vamos dizer assim, entre aspas, que é o quê? Pensando demais, planejando demais, querendo as coisas nos mínimos detalhes porque não quer errar, porque não quer se arrepender e tudo mais. Então, enquanto você ainda fica em todo esse campo teórico, esse campo, ele te trava. Porque está aqui a carta do cemitério. Esse campo te trava. Então, o que você precisa fazer para abrir? Eis a questão. Já saiu aqui, do outro lado, cruzando aqui com o cemitério, a carta da encruzilhada. E essa carta está associada aos enamorados do tarô, que fala sobre as escolhas, que fala sobre um horizonte que se divide em dois. Então, existe aqui como a maior virtude, ou então a maior bênção que está vindo aqui para sua vida agora, e que é importante você receber e abrir o seu coração para poder receber isso. Inclusive, é até interessante que você escreva, decrete, enfim, eu recebo, eu aceito, eu me abro para a transformação que o universo, que a espiritualidade tem para minha vida, para o bem maior. Então, você já pode começar, porque eu já comentei, né, de afirmações positivas que podem ajudar. Então, é uma possibilidade de você começar a afirmar, de você começar a decretar que você se abre para as mudanças de fato que tem para aparecer aqui na sua vida. E aí, o que eu vejo é o seguinte também. Então, que existe aqui um campo se abrindo, né? Existe uma mudança de caminho, uma mudança de rota, uma mudança de rumo, que a única certeza que você tem não vai te levar na mesma direção para onde você está caminhando agora, no seu sentido da sua relação com a espiritualidade, principalmente, tá? E com relação às suas travas internas. Por quê? Quando a gente está muito vivendo a perspectiva do nosso ego a partir das nossas crenças limitantes e dos nossos condicionamentos, o que acontece é que a gente já tem aquilo dentro da gente, então a gente já sabe qual que vai ser o resultado. E qual que é o resultado? Principalmente quando a gente ainda está vibrando em energias de medo, de escassez e tudo mais. A gente tem a certeza de que aquilo não vai nos levar para o nosso bem maior. Então, qualquer mudança de rota nessa questão que está travada especificamente na sua vida, e que eu vejo aqui que é também relacionada à vida material, qualquer que seja a coisa que está travada aqui,
ela pode se abrir, mas é você que tem que tomar a decisão de abrir essa questão. É você que tem que tomar a decisão de passar pela cura necessária, carta das estrelas aqui de novo. Então, passar pela cura necessária para você poder mudar o seu rumo e para você poder mudar o seu destino, a sua história, o seu futuro. E o que eu percebo aqui é que, assim, você precisa mesmo largar os pensamentos, assim, principalmente quando você se bitola demais, assim, em um pensamento. Então, quando você põe na sua cabeça uma ideia e você fala assim, não, mas eu preciso tentar isso porque eu preciso saber, ter certeza se vai dar certo ou não. Às vezes você não precisa tentar. Às vezes, se você se conectar de uma forma mais intuitiva com seus guias espirituais, com a espiritualidade que te guia, enfim, com a fonte criadora, seja lá como você quiser chamar, a partir dessa conexão, você vai conseguir saber se aquilo é realmente produtivo para você ou não. Você não precisa testar tudo na prática, sabe? Você não precisa sair correndo atrás de tudo e tentando tudo que é tipo de coisa e aí, enfim, ficar perdendo tempo e dando murro em ponta de faca, entendeu? A energia que tá aqui é mesmo assim, a espiritualidade tá vindo para poder te proporcionar uma limpeza, mas você precisa aceitar isso. E o que eu vejo que precisa ser vitalizado aqui é a carta do Príncipe de Ouros, através do caminho da Princesa de Ouros. Então, a gente tem aqui essas duas energias numa vertente positiva aqui do jogo, mostrando então que o que vai caminhar, progredir, mudar a partir do processo de aceitação das energias espirituais. O que vai mudar, primeiramente, é a sua vida material. Você vai ver manifestações concretizadas daquilo que você vem tentando realizar e que está travado. Você vai ver isso se concretizar materialmente, mas para isso você precisa tomar a decisão de aceitar que a espiritualidade te ajude e que a espiritualidade promova as transformações que você precisa, mesmo que você não saiba quais são essas transformações, mesmo que você não saiba exatamente qual que é o seu propósito, mas a sua luz só vai brilhar de verdade se você se permitir arriscar. Se você se permitir deixar a espiritualidade conduzir sem você ter necessariamente expectativas de para onde que a espiritualidade vai te levar no final desse caminho. Porque uma coisa você pode ter certeza, como eu já falei, enquanto nós estamos vivendo os nossos condicionamentos, as nossas crenças limitantes, os nossos medos, os nossos traumas, a certeza que a gente tem é que a gente vai encontrar problema e sofrimento. Agora, quando a gente passa pela cura, pela mudança, pela transformação, a gente deixa o universo agir na nossa vida, o nosso eu superior, enfim. Quando nós fazemos isso, aí então a perspectiva que se abre é a de nós podermos chegar no bem maior. O que é esse bem maior materializado? Eu não sei, porque para cada pessoa aqui isso vai significar uma coisa diferente. Mas a certeza que você pode ter é de que, confiando no universo, o universo vai te conduzir para o bem maior. E principalmente as pombagiras aqui, as guardiãs, vão fazer toda a proteção, vão fazer todo o trabalho, a magia necessária também, para poder garantir essa manifestação, para poder garantir que as coisas sejam fortalecidas o suficiente para elas ganharem a materialidade que você vem desejando. Mas o que você precisa entender é que nem tudo é no seu tempo. Então não adianta você ter pressa e você ficar assim, com ansiedade para querer que as coisas aconteçam, porque além do universo ter o tempo dele, a matéria também tem o tempo dela de progresso. Por exemplo, para você construir um prédio, quanto tempo demora? Você não vai construir da noite para o dia. Mesmo com muito dinheiro, você leva, tipo assim, pelo menos algumas semanas, alguns meses. Para quem é muito ninja aí, dá para fazer em algumas semanas. Mas, no geral, né, para as coisas poderem ter uma boa base, para aquilo não ser destruído à toa, enfim, aí, então, é por isso que é importante fazer as coisas no tempo certo, para dar tempo dessas energias sedimentarem, para dar tempo das coisas realmente se estruturarem e para a base ser forte o suficiente para aguentar o castelo que vem depois. Então, a paciência aqui é uma virtude de ouro, para você poder realmente confiar no universo e não ficar com qualquer tipo de preocupação de que tipo, ai meu Deus, mas eu confiei e não está acontecendo nada, ai mas eu confiei, mas cadê o resultado? Cadê o resultado? Olha, quando você faz isso, você coloca a espiritualidade em xeque, você coloca dúvidas na manifestação, e quanto mais dúvida você coloca, mais as coisas demoram. Justamente que é pra gente aprender uma liçãozinha. Então, como aqui um caminho de manifestação além da cura também está associado à energia da fé, está ligado a uma regeneração espiritual também, então eu percebo aqui mesmo que o caminho é tomar mais consciência
dos processos da matéria, entender que, assim, não adianta se iludir e achar, como eu usei a metáfora de construir um prédio, né? Que tem coisas que talvez você deseje para sua vida que realmente, assim, elas levam tempo de maturação, e principalmente quando a espiritualidade está no meio, para a gente poder aproveitar de verdade aquela manifestação e aquela realização quando aquilo vem para a matéria. Não adianta a gente estar num estado de espírito em que a gente não vai ter gratidão por aquilo, ou então que a gente não vai conseguir aproveitar aquilo adequadamente porque a gente está num padrão vibratório baixo. Então, quando a gente confia na espiritualidade, primeiro costuma vir a limpeza, justamente para que, no momento em que as coisas boas chegam, a gente está num estado psíquico, emocional e espiritual que são propícios para que aquela coisa seja realmente bem aproveitada, para que nós possamos ser gratos por aquilo, e a partir disso, então, aquelas coisas se perpetuam por mais tempo, né? Aquelas coisas duram mais tempo. É aquela história, aquilo que eu conservo, por exemplo, que seja uma roupa, que seja um móvel na minha casa ou alguma coisa assim. Se eu conservo, se eu tomo os devidos cuidados, seja para não manchar, para não desgastar, para não corroer, alguma coisa assim, aquela coisa vai durar muitos anos. Agora, se eu trato de qualquer jeito, se eu jogo um monte de coisa em cima, se eu derrubo água, se eu faço sei lá o quê, aí o que vai acontecer com essa coisa? Ela vai deteriorar mais rápido. Então, aqui a gente está falando também de um processo de vida útil daquilo que você quer manifestar. Não adianta também você ter um sonho, e aí no momento que aquilo chega, aí logo você já começa a planejar outra coisa, já começa a ter outra meta, o que acaba sendo uma tendência aqui também por conta do Príncipe de Espadas. Aquela coisa de nunca estar satisfeito com aquilo que alcança, quando chega num objetivo já quer outro. Então, assim, isso é uma coisa que está vindo aqui para um processo de morte, de cura, né? Para isso daqui acabar, para que você possa entender, assim, que quando a coisa chegar, você tem que conseguir manter aquilo também. Porque de nada adianta, por exemplo, você pedir e querer manifestar na sua vida uma casa linda, maravilhosa, uma mansão, sei lá, o que quer que seja que você tenha aí na sua cabeça. Mas não adianta você pensar nessas coisas assim e ter esses desejos se você não pensar, tá, mas o que eu preciso para manter tudo isso na minha vida depois? Porque quanto custa manter uma mansão? Ou então, quanto custa manter um carro super moderno e tudo mais? Quanto que são os impostos que eu tenho que pagar? Entendeu? Aqui a gente está falando de vida material. A gente está falando de um movimento que pede administração de recursos, que pede responsabilidade também. E tudo isso está vindo para ser vitalizado, mas você precisa entender que, assim, é passo de formiguinha. É de pouquinho em pouquinho aqui, lembrando, né? Princesa de Ouros, que saiu aqui. Então, a Princesa de Ouros, ela está trazendo essa energia, né, de um caminho para poder chegar nessa maturidade, que é de pouco em pouco e aprendendo um pouco mais sobre como que as coisas funcionam, aprender um pouco melhor sobre estratégia financeira, sobre investimento, sobre outras coisas que estão ligadas aos nossos recursos, para esses recursos ajudarem na manutenção daquilo que a gente sonha. Porque, por exemplo, para algumas pessoas pode ser que não seja interpretado isso como um projeto ou alguma coisa que é puramente material no sentido de precisar de dinheiro. Mas, por exemplo, para quem quer maternidade ou então para quem tem filho e para quem está vivendo esse propósito mesmo, que seja de cuidar dos filhos e de criar, né, esses seres para o mundo e tudo mais. Se você não tiver também condições financeiras, sejam elas suas ou que venham de outras pessoas que contribuem para a sua condição financeira, então, tipo assim, como que você vai conseguir proporcionar oportunidades também para os seus filhos? Ou para suas filhas, enfim, né? Mas é sobre isso aqui, então, que o jogo está falando. Se você não tem uma mínima noção de como que a vida na matéria funciona, dessa energia de troca que é o dinheiro também e tudo mais, se você não entender essas nuances, né? Se você não desenvolver essa responsabilidade também com relação ao dinheiro, se você não souber se organizar, se você não souber administrar bem os seus recursos, uma hora ou outra isso pode acabar vindo a faltar. Eu não vejo essa falta aqui, tá? Não se você realmente optar pelo caminho de permitir que a espiritualidade te ajude. Mas como eu falei, essa é uma mensagem também para a sua vida espiritual, para a sua saúde espiritual. Então, apesar de eu estar falando de muita coisa aqui da matéria, é porque aqui eu estou conversando com pessoas que muito provavelmente são espiritualizadas, que têm um propósito, uma missão espiritual, mas que isso não significa trabalhar com espiritualidade, isso não significa, por exemplo, desenvolver mediunidade, isso não significa aprender a ler oráculo, fazer o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Mas significa o quê? Estar em conexão com o propósito de alma. E o propósito de alma, ele pode ser qualquer coisa. Eu conheço pessoas que têm um propósito de alma de trabalhar como, por exemplo, advogado criminal, entendeu? Isso, em teoria, tem zero a ver com espiritualidade, mas quando é o chamado da alma, aquilo é espiritual para aquela pessoa. Então, o que você precisa entender aqui é que, quando eu estou falando aqui de espiritualidade, quando eu estou falando aqui sobre a sua saúde espiritual e tudo mais, eu estou falando
desse chamado da sua alma, eu tô falando dessa coisa que existe dentro de você, dentro da sua alma, que quando você se conecta com ela, aquilo te dá, sabe, um ânimo e uma razão para viver, por assim dizer. E aí, quando você se conecta com isso, aí você vê a sua vida material também acompanhando a tua vibração espiritual. E é sobre isso que o jogo está falando aqui. Quando eu falo bastante de matéria, quando eu falo de dinheiro, de administração financeira e de outras coisas, o que eu estou falando aqui é justamente que a vida material, ela é uma parte tão importante da nossa vivência aqui, né, nesse planeta, tanto quanto a vida espiritual. E sem vida espiritual não tem como ter vida material. Então se a gente também só quer viver de abnegação, de espiritualidade, coisas assim, tá, beleza. Mas aí você tá assim com essa disposição de repente, tipo, depender de esmola das pessoas para poder comer, sabe? Porque é bonito isso na teoria, sabe? Quando a gente vê na Bíblia, ou quando a gente vê, tipo, né, na história de Buda, ou sei lá o que, né, esses seres super iluminados e tal, que, né, tipo, se desprenderam total da matéria. Mas aí eu te pergunto, tipo assim, você se sente com preparo para você poder ter essa abnegação total? Eis a questão. Aqui o que o jogo tá mostrando é que muito provavelmente você não é o tipo de pessoa que vai ter essa abnegação, no sentido de que você vai conseguir, na verdade, casar as duas coisas. Porque as duas coisas elas podem caminhar juntas sem problema nenhum. A gente veio vivendo uma história na humanidade de muitos extremos e de muitas energias antagônicas, opostas, para a gente poder aprender com contraste. Mas esses grandes mestres que vêm aqui para a humanidade e tudo mais, eles não vêm para ser um exemplo no sentido de que a gente tem que viver exatamente o que eles viveram, passar por tudo que eles passaram, sabe? E assim, realizar as mesmas escolhas que eles realizaram. Eles estão ali para ser uma referência. E quando a gente fala de referência de abnegação, quando a gente fala de desapego, quando a gente fala, sei lá, de Jesus, de Buda, de sabe sei lá mais quem, a gente está falando o quê? Que eles são uma referência do que é possível de ser alcançado, ou do que é possível ser vivido enquanto perspectiva de vida, enquanto missão, propósito de alma, nesse sentido da espiritualidade. Mas ao mesmo tempo, se a gente olha só para isso, né, se a gente não olha também para o outro lado da moeda, a gente vive numa sociedade completamente diferente do que essas pessoas, né, esses seres iluminados viveram quando eles vieram aqui para a matéria. Hoje em dia, a nossa realidade, o sistema que a gente vive, a forma como a vida é condicionada para nós, viver livre desses condicionamentos ainda é uma coisa que é um pouco distante da realidade. A menos que você fosse o tipo de pessoa que já estaria com mala pronta para poder se trancar numa caverna. Mas ao mesmo tempo, né? Se você tiver esse desejo, então, por exemplo, estamos aqui, estamos conversando, estou aqui paradinho no tempo na internet. E você só está assistindo esse vídeo também porque você tem internet. Internet faz parte da vida material. Então, assim, se esse meio, né, esse mecanismo aqui da internet, ele está sendo útil para você, para te trazer uma mensagem espiritual, então, será que precisa dessa abnegação toda? Se aqui é um canal, por exemplo, onde eu falo de espiritualidade, onde eu falo de perspectivas, enfim, né, de evolução, de melhorar a nossa alma, de ampliar a nossa percepção do mundo, expandir nossa consciência, se esse pode ser um canal de aprendizado para você, se esse pode ser, de repente, sei lá, um canal de estudo, alguma coisa, então, isso não é útil? E se é útil, e se está contribuindo para o progresso da sua alma e para a sua evolução aqui no plano da matéria, então por que abnegar isso? Entendeu? Por que ter que abrir mão e ter que fazer, nossa, um desapego total e viver assim, só meditando o tempo todo? Eu não estou falando que meditação não seja importante, porque é bastante. Inclusive, saiu aqui o Eremita, a carta do Pai de Santo, né? Falando que cada um é um mestre espiritual em si, mas que para isso precisa despertar a luz da alma. E como que a gente desperta a luz da alma? Meditando, se conectando com as nossas entidades de luz que nos acompanham, os nossos protetores, nossos mestres, mentores, guias, eu superior, anjo da guarda, os guardiões, guardiãs, com a fonte criadora, sei lá, com o que você vai se conectar. Mas o grande X da questão, independente do nome que você usa, é que quando a gente se conecta com essas energias elevadas, com vibrações mais sutis e tudo mais, a gente permite a nossa alma ir evoluindo, ir crescendo, ir expandindo cada vez mais. Não só a luz, mas através dessa luz também se expande a consciência aqui tridimensional, né? Porque a gente ainda está aqui nesse plano, a gente ainda está aqui na matéria, então se a gente está aqui é porque a gente tem que passar por essa limitação tridimensional, né, que tem a ver com o nosso cérebro físico também e tudo mais. Então, o que a energia aqui está mostrando é que cada vez mais a gente pode ir se desprendendo dessas coisas, mas quando a energia ela é de uma pureza mais elevada e tudo mais,
naturalmente as coisas ao redor começam a mudar também, a matéria começa a mudar também, a prosperidade começa a chegar, novas coisas começam a se manifestar, porque o universo, ele quer que exista uma manifestação aqui na matéria, senão a matéria não existia, né? Então, por isso que eu não concordo muito com essa coisa da abnegação total, né, de quem prega isso e tudo mais, e também porque, assim, se o universo tem um plano, sabe, eu acredito muito nisso, que o universo tem um plano para tudo, e nada é inútil na criação. E se nada é inútil na criação, significa que tudo é útil. E se tudo é útil, então, o que acontece? Quando você tem um ser espiritualizado, que se conecta e tudo mais, e que está disposto a fazer o serviço da espiritualidade aqui na matéria, a espiritualidade vai começar a mandar as coisas. Ela vai começar a mandar os recursos. Porque, por exemplo, para fazer um trabalho humanitário, para tipo abrir um orfanato, para abrir, sabe, enfim, seja lá o que for. Ou então mesmo que seja para fazer uma doação e tudo mais. Gente, aqui na matéria, a gente precisa de dinheiro para essas coisas acontecer. Não dá para construir um orfanato, um asilo, um hospital, simplesmente com a força do pensamento. A gente não chegou nisso ainda. Se tem alguém que faz isso, por favor, me apresentem, porque assim, eu adoraria ver. Adoraria aprender, inclusive, também. Porque eu já tive muito as minhas limitações com dinheiro, inclusive ao ponto de ter um pouco de ranço, assim, e que tinha a ver, enfim, com as minhas dívidas kármicas, com algumas coisas que eu trouxe de outras encarnações. Hoje eu já vejo o dinheiro com uma energia abençoada, porque o dinheiro proporciona a possibilidade de a gente fazer grandes obras aqui na matéria. Com dinheiro, a gente consegue ajudar outras pessoas. Com dinheiro, a gente consegue... então se eu não preciso me preocupar, por exemplo, se eu tenho dinheiro suficiente para eu não precisar trabalhar. Então, ótimo. Se eu não preciso trabalhar porque eu tenho dinheiro suficiente para isso, então eu posso focar em fazer aquilo que eu amo, aquilo que está na minha alma e aquilo que pode ajudar a melhorar o mundo. Então, claro que esses objetivos, essas coisas que eu estou falando aqui são ilustrações apenas, né? São algumas coisas que eu estou colocando para você poder colocar essas informações em perspectiva. Porque não adianta eu falar aqui, enfim, várias coisas, várias energias assim, tipo, presumindo coisas sobre você que está me ouvindo, porque essa é uma leitura coletiva. Então, eu vou trazendo, assim, eu vou pintando essas telas, assim, né? Para você poder vislumbrar as possibilidades do que a espiritualidade está querendo dizer e para você entender como que essas possibilidades podem se manifestar na sua vida. Porque só você sabe da sua vida. Só você sabe o que está acontecendo com você, o que você está sentindo, quais que são os seus sonhos, os seus desejos, quais que são as suas angústias, as suas tristezas. Então, é isso. Você precisa olhar para dentro de você para você entender toda essa energia, para você entender tudo isso que eu falei. Eu sei que foi bastante coisa, se você ficou aqui comigo até agora, inclusive, gratidão, porque eu sei que o vídeo já ficou longuinho. Mas é isso, quanto mais você olhar para dentro de você, mais a luz que você descobrir lá dentro vai despertar do lado de fora. Quanto mais você se conectar com essa luz de dentro, mais você vai receber bênçãos, você vai receber energias de uma espiritualidade elevada em você e você vai multiplicar essas bênçãos pro lado de fora. Seja onde for, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja para a família, através, enfim, né, do nosso campo morfogenético, seja para o mundo mesmo, seja para as pessoas que você encontra na rua, seja para uma pessoa aleatória que cruza o seu caminho. Mas quando a gente está numa vibração positiva, quando a gente entende que tudo que acontece na nossa vida são degraus para nos ajudar a alcançar o nosso destino mais elevado e o nosso propósito de alma, quando a gente olha para a vida com esse olhar, a gente recebe cada coisa que chega, recebe aquilo com gratidão, de verdade, assim. Quando eu falo receber com gratidão é agradecer mesmo. Mesmo que seja uma situação totalmente caótica, que pareça que o negócio veio para te destruir. Mas é isso, é ter gratidão, porque você fala, de alguma forma, isso vai contribuir para o meu bem maior. Mesmo que eu não entenda, isso vai contribuir para o meu bem maior. Então, aqui a mensagem final é essa. Se você continuar simplesmente fazendo as coisas do jeito que você já tem costume de fazer, e se você continuar vibrando a partir dos seus traumas, dos seus medos, etc, 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 e se você tiver muita preocupação, enfim, olhando muito mais para o problema do que para a solução, você vai ver essa trava continuar se manifestando na sua vida. E ela só vai ir embora de verdade quando você aceitar que a espiritualidade faça uma transformação e uma mudança no seu íntimo. A partir dessa mudança, você pode tomar a decisão de mudar de rumo e essa mudança de rumo vai te levar para um caminho muito melhor. Mas depende única e exclusivamente de você se jogar, de você arriscar e de você se desapegar
do resultado, no sentido de você não se preocupar com para onde aquilo vai te conduzir no sentido do objetivo final, né? No sentido de quando a caminhada terminar. Porque a vida não é apenas a caminhada. Aliás, a vida não é apenas a linha de chegada. A vida é a jornada até a linha de chegada. E se a gente for olhar aqui, né, que saiu a carta do cemitério, então quer dizer o quê? Se o final dessa encarnação é a morte, a linha de chegada a gente já sabe. Agora, o que está no meio? É isso que a gente tem que aproveitar. É o que está aqui, é a vivência do nosso dia a dia. Cultivar a felicidade no nosso dia a dia, olhar para a vida com esses olhos de criança. Eu não sei se deu para ouvir, mas enfim, passou uma criança aqui na frente falando super alto. E foi bem quando eu ia falar disso mesmo, né? Olhar para essa vida olhar para a vida com esse olhar mais otimista, com esses olhos de criança que tem esperança, que acreditam e tudo mais, e que tem a ver aqui com a energia da Princesa de Paus. Então, aqui é muito essa energia mesmo de que, se você se arriscar, o pior você já sabe o que pode acontecer. Porque você já tem o não. É uma coisa que as pessoas costumam dizer, né? O não a gente sempre sabe que a gente tem. Mas agora, se esse não pode virar um sim, a gente só vai saber se a gente arriscar, se a gente perguntar, se a gente for atrás e se a gente explorar. Então, o que as pombagiras aqui estão trazendo de mensagem e de canalização dessa energia toda que está aqui é isso. É para você se desapegar do resultado, aproveitar a jornada e se abrir para o que a espiritualidade tiver para você, porque é isso. Se você confia no bem maior, se você acredita que o universo está do seu lado, que a espiritualidade está do seu lado, então não tem como nada dar errado. Tudo sempre vai dar certo. Então, coloca esse decreto para sua vida. Tudo já deu certo. Eu recebo e eu agradeço. E te agradeço por você ter ficado aqui comigo, por você ter assistido essa leitura. E se você sentir no seu coração de compartilhar essa leitura com alguém, por favor, eu agradeço muito. E é isso pela leitura de hoje. Eu desejo que você consiga receber essa mensagem e aplicar essa mensagem na sua vida da melhor maneira, que as pombagiras te abençoem e te auxiliem no processo de materialização também desses conselhos para você poder chegar não sei onde, mas que seja um lugar muito melhor de onde você está hoje. Gratidão mais uma vez e um beijo no seu coração.